Fala aí, galerinha. Tranquilo? Showzão mesmo? Seguinte, vamos lá fazer aquilo que a gente tinha conversado nesse feriado. Vamos começar agora com o Exercitando Conhecimento número 23, tá? Que é aquele trabalho que fala a respeito da quantidade de dias que a gente vai precisar para poder produzir uma quantidade específica em quilos de fita de carda. Legal? Então é o seguinte... esse exercício foi um exercício que nós fizemos até em sala no nosso último encontro presidencial, mas vale a pena a gente refazer porque é uma questão muito interessante onde a gente trabalha questões que são muito parecidas com o que vocês vão utilizar nessa atividade 2, que tem a ver com produção, tá? Então vamos começar com ela. Ele te dá vários dados, o exercício. Ok? Dentre eles, o primeiro é a quantidade de carga, a quantidade em quilos de fita de carda, né? Que são 17.100 quilos de fita de carda. O segundo é o título de saída dessa fita de carda, que no caso é 0,120 NE. Nós temos outros dados a serem considerados no trabalho, que são tempo de trabalho dessa máquina são de 24 horas, ok? Nós temos a eficiência da máquina, ela roda a 95%, presta atenção, beleza? Por quê? Todos os dados que a gente está vendo aqui, por enquanto, você vai ver que está sendo dado como se fosse 100%, mas ele já te avisa que o processo é em 95%, legal? Próxima coisa, velocidade do cilindro de saída. Ele te dá já a velocidade do cilindro de saída. Outro ponto importante, metros por minuto, ok? Por quê? É em cima dele que a gente vai começar a fazer o nosso exercício, tranquilo? E aí vem a pergunta. Qual é o tempo que eu vou precisar para produzir essa quantidade enorme aqui de fita de carda? Certo? Então vamos partir para dentro. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: todos os valores, inclusive o valor da velocidade de saída, do cilindro de saída, está sendo dado, mas até o momento ele está sendo dado como sendo de 100%. Então a gente precisa calcular a velocidade do cilindro de saída para quê? Para 95%. Tranquilo? Então o primeiro cálculo vai ser qual? O primeiro cálculo vai ser saber quanto que vai ser da velocidade de saída do meu cilindro. Legal? Primeiro deles. Quando eu pego a minha velocidade do cilindro de saída, 508,4776, e multiplico pela meu percentual de eficiência, que é 95%, quem é que eu vou ter na história? Vai ser o valor referente à velocidade do cilindro de saída com a eficiência da máquina a 95%, certo? Que, na verdade, a velocidade do cilindro de saída, contando com 95% de eficiência, é de 483,05 metros por minuto. Já começou a ficar bom para a gente, porque daqui em diante a gente sabe como que vai funcionar os próximos processos. Tranquilo? Vamos para o próximo. Segunda etapa é o quê? Eu tenho o quilo de fita, eu tenho o título de saída da minha fita, e agora o que eu quero saber é a quantidade em metros que essa quantidade em quilos produz. Legal? Então como que a gente faz agora? Simples, cálculo do título. Então, ó, titulação, fibra de algodão, título indireto. Então, ó, segundo passo, titulação. Título é igual K vezes comprimento dividido pelo peso. Ok? Comprimento. O que vai acontecer? Eu preciso calcular quem? O meu comprimento. Então, como que vai funcionar a história? Eu faço o quê? Eu venho e isolo o comprimento, e agora tudo que não é comprimento para o outro lado. Tranquilo? Então como é que vai ficar? Comprimento vai ser igual ao peso vezes o título dividido pela constante. Tranquilo? E agora, matemática pura. É substituir esses valores de peso, título e constante com os dados que você tem aí, certo? Lembrando que o peso da fita, quando você joga para esse cálculo, é em grama. O exercício está te dando o peso da fita de carda em quilos, 17.100 quilos. Aqui você tem que jogar com grama, beleza? No final das contas,
o comprimento total que você tem em metros a ser produzido, com 17.100 quilos de fita, é em torno de 3.477.966,10 metros de fita de carda, ok? É um valor gigantesco para gente, certo? Só que é com base nesse valor que agora a gente acha a nossa produção, em quanto tempo que a gente vai produzir. Por quê? Agora é só regra de 3, eu não trabalho mais com fórmula. Então como é que vai funcionar? Como que eu aplico a regra de 3? Simples. Olha aqui, ó. Viu? É a velocidade. É em cima dela que eu vou calcular. Então, o que vai acontecer no meu terceiro passo? Eu tenho a minha velocidade do cilindro de saída, 483,05 metros em quanto tempo? Um minuto. Perfeito? E aí o que vai acontecer? Agora eu quero saber quanto que esse caminhão todo aqui de metragem faz em quantos minutos que eu produzo esse comprimento C. Legal? Aplicando regra de 3, normalmente, a gente vai chegar em quê? Um valor X, que quando você faz o arredondamento, você vai ver que o tempo que você gasta para poder chegar na produção de 3.477.000 metros de fita de carda é o equivalente a 7.200 minutos. Perfeito? E aí, ó, 7.200 minutos, você, se você quiser, e é claro que é válido de se fazer, agora você vai aplicar uma outra regra de 3. Como você vai aplicar essa regra de 3? Fácil. Você vai pegar a regra de 3 da seguinte forma. Um dia tem quantos minutos? E aí? Um dia tem quantos minutos? Você chega aqui, um dia tem X minutos. Ok? Essa quantidade aqui, 7.200 minutos, tem quantos dias? Quantos dias que cabem aqui em 7.200 minutos? E aí o que vai acontecer? Uma vez que você aplicou essa regra de 3 aqui, você vai achar o teu resultado em dias, certo? E quando você for ver o seu resultado aí no MDO, o resultado é igual a 5. Perfeito? Rapidez, sem problema nenhum. Tranquilão? Então a gente agora parte para o próximo exercício.